Olá, meus amigos, minhas amigas e amantes dos mais variados esportes. Eu me chamo André Oliveira e esse é o podcast Que Esporte é Esse? Esse podcast foi criado justamente para te aproximar, para aproximar todas as pessoas dos esportes mais, não vamos dizer desconhecidos, mas dos esportes menos praticados, menos falados e também um pouco daqueles que a gente fala bastante. Mas vamos embora, vamos ver sobre o que é o episódio de hoje. Hoje é o primeiro episódio desse meu novo projeto que eu vou chamar aí de o primeiro episódio, né? De episódio 0, né, do Que Esporte é Esse? Para que possamos dar início a tudo e também contar um pouco mais da minha proximidade com o esporte e por que eu decidi montar aí esse podcast, esse projeto. Então, desde que me conheço por gente, eu já praticava esportes, até parte da minha adolescência eu tinha o costume muito de jogar futebol, bastante futebol. Durante esse tempo eu cometi aí o erro crasso, talvez crasso não, porque me dava a oportunidade de jogar, mas de ser goleiro de futebol de campo, e joguei bastante futsal. Aí eu fui um pouquinho mais inteligente, o campo era mais curto, eu conseguia correr mais, que era de ser atacante, né? Fazia gols. Não digo que bastante, mas fazia. Mas, no entanto, como eu cresci numa família com bastantes irmãos, pai, mãe e todo mundo sempre me ouvindo em alguma atividade, de vez em quando eu jogava basquete, e gostava de dizer que eu tinha uma rotina anual de jogar futebol, futsal e as variações que o futebol implica, e durante o ano todo, e durante o verão, ou seja, nas férias eu jogava basquete. Durante esse tempo, jogando futsal, não cheguei a participar de times de base ou campeonatos tão relevantes, apenas um ou outro torneio escolar e da cidade, e apenas isso. Me encantava o fato de que eu gostava de jogar basquete e não tinha mais ninguém, ou não tanta gente, né, jogando também. Sendo assim, a ideia que eu tinha na cabeça é que seria mais fácil de me destacar no esporte da bola laranja. Então, após eu torcer o pé pela primeira vez jogando futebol, eu parei de jogar e comecei a focar apenas no basquete, que se tornou uma escolha incrível. Durante essa etapa da adolescência, o basquete se tornou um hábito diário, né? Eu cresci, na verdade, ao lado de uma quadra de basquete, ao lado, na verdade, de uma praça, a Praça Saraiva, lá na cidade de Rio Grande, em que, na verdade, lá tinha um complexo esportivo imenso, pista de corrida, quadras de futebol, de basquete, campos de futebol de 11, né? Então, ali até meus pais falavam que era como se fosse o nosso pátio ali. Então, é muito fácil esse acesso e sempre foi muito bom ali, que eu podia, todo dia, ter a oportunidade de jogar um pouco. E como se tornou um hábito diário, eu tive acesso a isso justamente por estar do lado. E a minha carreira, entre aspas, no basquete foi bem interessante. Tinha a oportunidade de praticar quase diariamente. E eu percebia uma melhora enorme em mim. Tinha um aproveitamento de 80% a 90% da linha do lance livre e de mais ou menos uns 45% na linha de 3 pontos. E algo interessante que eu, né, nesse complexo, nessa Praça Saraiva, jogava na rua mesmo. Era um espaço aberto, ou seja, tinha vento, tinha chuva, às vezes a gente insistia, jogava na chuva, mas isso me ajudava bastante a quando estivesse um lugar fechado depois, poder arremessar um pouquinho melhor, talvez. Mas também não consegui participar de tantos campeonatos jogando basquete. Na verdade, eu participei de poucos. E tiveram 2 que me marcaram bastante. Tem uma história bem engraçada aqui que eu vou contar para vocês. Um foi o JEGs, que são os jogos estaduais, os jogos escolares do Rio Grande do Sul, que era disputado primeiramente a primeira etapa entre as escolas da cidade. Então, depois disso, as escolas que fossem bem passariam para a parte regional. Mas a gente não conseguiu passar dessa parte. Na época,
eu estudava no Instituto Federal e, infelizmente, teve alguns colegas meus de equipe que esqueceram de levar suas identidades e aí a gente acabou ficando sem pivô. Então, tivemos ali um desfalque, mas foi muito interessante. Eu mesmo assim consegui fazer uma bola de 3 pontos da zona morta, que eu lembro que parecia que eu me senti como se eu fosse o Dirk Nowitzki, que dava aquele fadeaway, daí fiz uma cesta de 3 caindo para trás, que eu lembro só de olhar pro teto do ginásio. Mas não foi suficiente, a gente realmente, o outro time era mais qualificado, mas foi uma experiência muito interessante, porque eu gosto da competição, eu gosto de participar e como basquete é um esporte que eu amo, era ainda mais primeiro campeonato que estava participando, então era ainda mais interessante. Logo em seguida, a outra experiência que eu tenho para contar, uma experiência não tão boa, mas ao mesmo tempo fica para a memória, que nós participamos de um campeonato, né, tinha um time que a gente formou entre amigos, em que a gente acabou tendo ali um grande problema, que como era um time entre amigos, a gente não tinha aquele costume tanto de treinar, e logo no primeiro jogo, na nossa chave ali do campeonato, a gente caiu contra um time que era basicamente semi-profissional. O que aconteceu? O cara mais baixo deles tinha a altura do nosso mais alto. Lembro que tinha um cara deles que tinha uma tatuagem de dragão no braço, assim, o cara tinha mais de 2 metros. Provavelmente aquele dragão no braço dele era maior do que eu. Mas faz parte do show. A gente acabou perdendo aquele jogo de uma maneira muito ridícula, porque eles não tiveram piedade de nós. Eles viram a gente, aqueles guris ali que estão com 5 titulares e um reserva, a gente tem 5 titulares e 7 reservas, vamos fazer marcação-pressão, vamos roubar a bola deles sempre, vamos... E aí foi isso que aconteceu. Um lindo 116-11. e bom, a gente realmente teve ali um choque de realidade, mas nesse jogo, pelo menos desses 11 pontos, eu fiz 2, ou seja, eu fiz mais que 20% eu fiz pouco menos de 20% das cestas do time nesse jogo. Então, pra mim já, assim, foi um turnover deles, eu consegui roubar a bola e sair correndo em direção ao contra-ataque. Mas aí que tá, foi muito interessante jogar futebol, jogar basquete, e durante essa minha adolescência, na verdade, eu sempre estive envolvido em projetos que eram abertos ao público, e sempre foi muito interessante que, graças a esses projetos, eu tive a prática de várias vezes, de praticar várias vezes na semana. Tinha vezes que eu praticava 3 vezes na semana e ainda tinha essa praça leve do lado de casa, então eu chegava de noite e jogava com o pessoal de lá, e jogava todos os dias da semana praticamente. Isso realmente me ajudou muito a gostar do esporte, e o bom que eu era adolescente, podia comer de tudo, e como praticava esse tudo de esporte, estava sempre em forma. Mas até agora eu só falei desses esportes normais, entre aspas, né? Porque a maioria das pessoas tem acesso e normalmente as pessoas, né, praticam, assistem isso de uma maneira muito natural. Mas esse podcast é muito para contar também qual é o meu envolvimento, esse episódio principalmente qual é o meu envolvimento, e o podcast em si, para contar o quanto é importante, porque nós devemos incentivar até nós nos aproximarmos dos esportes menos conhecidos, dos esportes menos praticados aí. Então, mas espera um pouquinho, que eu tenho um recadinho para vocês, e aí eu já volto para contar um pouco do meu envolvimento com um pouco mais desses esportes. Sempre fui um amante de esportes, então poder produzir algum conteúdo referente a isso
é uma realização enorme. E para você fazer parte dessa realização também, você pode apoiar, escutando a gente lá na Aurelo. Cada episódio ouvido lá já é uma contribuição enorme aqui para o podcast. Além disso, lá também tem um plano de apoio de R$5, que eu vou ali dar benefício para vocês, umas newsletters e também fotos históricas referentes aos episódios que foi fazendo, de acordo com os spots que a gente foi conversando, além, óbvio, dos episódios semanais. Poxa, mas também pode ser difícil, né? Às vezes colocar um cartão de crédito ali todo mês, né? A gente sabe a situação de cada um às vezes é diferente, mas se você quiser fazer uma contribuição, poxa, esse mês eu consigo ajudar com R$2, eu já fico muito feliz, porque é um projeto que eu faço com muito carinho. Pode fazer lá no Pix, quesportesse@gmail.com. Vou deixar ele escrito certinho aí na descrição do episódio, porque eu sei que falando assim é meio difícil, tem muito E, tem muito S, mas muito obrigado por ver até aqui. Vamos lá ouvir o resto do episódio. Valeu! E como eu comentei um pouco antes, desde a infância eu vi meus pais praticando esportes, diversos esportes, desde corrida de rua até tênis de mesa, e eu também não fiquei de fora nisso, né? Além de jogar tênis de mesa, além de jogar futebol de botão, também cheguei a participar de corridas de rua, né? Corrida é um esporte ótimo quando tu diz, não, eu quero começar a fazer alguma coisa. A corrida é incrível justamente porque tu não precisa de um investimento muito enorme para simplesmente pegar e começar a correr, né? Mas aos 9 anos de idade eu já comecei a acompanhar meu pai nos campeonatos de futebol de botão. A gente joga até hoje, na verdade, a regra dos toques, que é conhecida como a regra paulista. Hoje eu tenho 25 anos, então pelo menos 16 anos da minha vida aí jogando futebol de botão, participando de campeonatos gaúchos, campeonatos sul-brasileiros, campeonatos brasileiros. Isso sempre foi algo muito bacana que a gente sempre fez em família também, na verdade, né? E aí uma curiosidade bem interessante é que minha mãe começou a participar junto desses campeonatos com a gente. E eu tenho mais outros irmãos mais novos que também jogam, então sempre se tornou uma aventura a gente decidir, não, vamos para tal campeonato, vamos. Então a gente pega, enche o carro e vai. Sempre foi muito especial. Mas nessa primeira parte da minha adolescência, a gente começou a jogar tênis de mesa também, além de jogar futebol de botão, porque meus pais decidiram comprar uma mesa de tênis de mesa, né, sendo bem repetitivo no mesa de tênis de mesa, mas foi muito interessante, porque eu percebi o quanto eu gostava desses esportes de mesa, e eram esportes que de certa forma eram rápidos, aprendi muito a jogar com meu pai e pus em prática bastante jogando com a minha própria mãe. A gente tinha o costume de, pelo menos no verão, em relação ao tênis de mesa, que o verão era a pausa dos campeonatos de botão, era justamente o momento em que a gente ia lá pro terraço, lá da casa de Rio Grande, e ficava 2 horas seguidas jogando durante a tarde. Isso era muito bom, excelente mesmo, fazer com que a gente, além de estar ali praticando esporte, a gente estivesse se conectando. Rolava um desafio um outro de quem perdesse paga um bombom pro outro, mas era muito bom, era excelente, né? Isso também com meus irmãos, a gente tinha o costume de jogar de vez em quando, e todos esses esportes eu tive a oportunidade de treinar bastante, de jogar, de me divertir, e justamente porque eram esportes, era uma mesa de botão, era uma mesa de tênis de mesa que eu tinha em casa.
e que ali eu fui privilegiado por ter essa oportunidade em face. Mas nenhum deles eu cheguei a ter uma... porque no futebol de botão não tem uma carreira profissional, mas acho que no futebol de botão é o que eu chegaria mais perto de ter isso, que até hoje eu participo de todos os campeonatos, né? Mas não existe um profissionalismo para isso. Mas eu fui campeão sub-15 já quando eu tinha lá meus 14 anos. Eu também tive a oportunidade de ser botonista do ano, botonista de destaque e outras e troféus de ser campeão por equipe no Rio Grande do Sul. Então, sempre foi algo que a gente teve ali ativo e muito mais por diversão mesmo. O esporte, para mim, tem sido e sempre foi um momento de lazer, um momento de diversão. E no tênis de mesa, realmente, acabei nunca participando de campeonato nenhum, nunca conheci muita gente na cidade de Rio Grande, que por mais que ela tenha grande no nome, mas ela não tem tanta gente, tanta estrutura se tratando de esporte, então nem conhecia nada organizado para que eu pudesse jogar, mas realmente ali era diversão, ali era coisa para poder suar bastante, poder curtir de fato. E praticar esses esportes mais alternativos, na verdade, faz pensar o quanto não temos espaço para isso muitas vezes. É difícil o acesso e muitas das vezes não existem competições organizadas para ter esportes, nem escolas que ensinam essas modalidades. Eu tive a oportunidade de estudar por um ano no Instituto Federal, em que tinha a oportunidade de conhecer vários esportes, né, de educação física, que nos obrigava a escolher um diferente esporte por semestre. Isso era excelente para o meu desenvolvimento. Se vocês, né, com tudo isso que eu falei aqui, justamente a gente não ter a possibilidade, às vezes, nós acabamos, quando nós reconhecemos que a gente não tem a possibilidade de praticar um badminton, um tênis de mesa, um judô, né, uma história até que eu não compartilhei, mas que eu lutei judô quando eu era mais novo, não compartilhei porque não tem muita história, e aí eu não tinha um kimono, por exemplo, e quando eu ganhei o kimono dos meus pais de Natal, no ano seguinte o judô parou de ter aula de judô e eu não treinei, eu nunca usei o kimono. Um tempo atrás eu dei o kimono para uma criança próxima, porque consequentemente não cabia mais em mim, eu tinha uns 11 anos, acredito, não lembro, mas foi uns mais de 10 anos atrás que isso aconteceu. Então, justamente praticar esportes é algo incrível, e que quando nós reconhecemos algum esporte diferente que a gente possa praticar, que a gente possa ter acesso aí, vamos praticar e convidar o colega do lado, qualquer um, para participar junto, porque ali já se forma uma comunidade, alguém pode jogar junto e ir puxando outras pessoas, e então participar de um campeonato nacional, de uma Olimpíada talvez mais pra frente, de algo grande, né? Ou nem que seja apenas para se divertir, ser feliz. O esporte faz isso com a gente. E é isso, minha gente. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Esse é o podcast Que Esporte é Esse? Que Esporte é Esse? Eu já estava falando o nome do e-mail do podcast, mas o nome do podcast é Que Esporte é Esse? Feito por mim, André Oliveira. Esse episódio foi um episódio muito especial de ser feito, porque me trouxe à memória várias das coisas que eu vi na minha vida, todas as coisas que eu vivi, na verdade, eu tive que lembrar, tentar, né, ver, isso aqui é interessante falar, isso não é. Mais pra frente, provavelmente, vocês me conhecendo um pouquinho mais ao longo dos podcasts, eu vou sempre tentar trazer
Eu vou tentar trazer pessoas mais pra frente para a gente ter algum tipo de entrevista, algum tipo de conversa, algum tipo de debate. De vez em quando, talvez até convidar vocês mesmos, apoiadores, para poder participar de algum programa ou outro. Então, não esqueça aí de ir lá no Spotify, deixar 5 estrelinhas. Não esqueça de, na Aurelo, compartilhar com seus amigos, dar um apoio. Se vocês não podem, de fato, se comprometer ainda, pô, não posso, cara, nem 5 pila por mês, porque meu cartão de crédito XYZ, porque eu tenho... Vai lá, bota R$1 lá no Pix, quesportesse@gmail.com, eu já serei muito agradecido. E é isso aí, pessoal. Valeu!